Estamos de volta com Esporte Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. O destaque agora é a Taça Rio. Tivemos nesse fim de semana a segunda rodada da Taça Rio, segundo turno da Série A, e com os seguintes jogos. Nova Iguaçu 2, Vasco da Gama 0, foi na quarta-feira, no meio de semana. Quissamã e Olaria 0-0. Volta Redonda 1, Friburguense 0, Madureira 1, Botafogo 2, Resende 2, Macaé 1, Audax 1, Bangu também 1, Duque de Caxias e Fluminense 0-0, Boa Vista e Flamengo 0-0. Escassez de gols, hein? Escassez de gols. E alguns detalhes dos jogos. No caso do Macaé, por exemplo, o Toninho discutiu muito a falta que deu origem ao segundo gol do Resende. Não foi falta, faltando um minuto para terminar o jogo, o juiz deu lá uma falta daquelas fantasmas lá e o Resende, com muita qualidade, o meia foi e empatou. Isso é discutível. Os jogos do Fluminense e do Flamengo foram jogos monótonos, do Fluminense muitos desfalques, entendeu? Foi um jogo muito monótono, terminou 0-0, e o Flamengo ainda está tentando se adaptar ao novo técnico. O Jorginho está chegando e quer arrumar o time, mas isso aí demanda um tempozinho, não é? Quanto a isso, quantos jogos nós vamos comentar daqui a pouco, inclusive a segunda expulsão de Sidorf em toda a sua carreira, na Internacional. É verdade. Não sei se foi o juiz que quis aparecer em cima da fama do jogador, se mereceu ou não 2 cartões amarelos, isso aí nós vamos mostrar daqui a pouco. Agora, me lembrando essa quantidade de 0-0, né? Me lembro de um locutor antigo que falava o placar está oxo, 0-0, né? Está xoxo, né? Bom, a classificação depois da primeira rodada do estadual da Série A é o seguinte: classificação da Série A do estadual, Grupo A. O Botafogo tem 6 pontos em primeiro lugar, o Volta Redonda 6 pontos empatado, o saldo do Botafogo é melhor, Olaria vem em terceiro com 4 pontos, o Friburguense 3 pontos, Nova Iguaçu 3 pontos, Quissamã sofrendo 1 ponto, o Madureira 0 pontos, é uma surpresa, uma boa equipe do Madureira, e o Vasco também é uma boa equipe, 0 pontos, 2 derrotas. Uma surpresa maior. Também em último lugar. No grupo B, em primeiro, está o Resende com 6 pontos, Fluminense com 4, Macaé 3, Bangu 2, Duque de Caxias 2 pontos, o Boa Vista, o Flamengo e o Audax, todos com 1 ponto. Próxima rodada será na quarta-feira, com os seguintes jogos pelo Grupo A. O Quissamã enfrenta o Nova Iguaçu em casa, o Madureira, o Volta Redonda, Olaria contra Vasco, Botafogo contra o Friburguense. E o Grupo B, os jogos da quarta-feira serão os seguintes jogos. Fluminense e Macaé, e Bangu e Flamengo. Na quinta-feira, Audax e Boa Vista e Duque de Caxias e Resende encerrando a rodada. Agora, o Quissamã, ele teve a oportunidade, ou está tendo oportunidade, já que tem 2 jogos, teve 2 jogos em seguida em seu campo, não é? Primeiro, o jogo do último fim de semana, não é? Com o Olaria, que poderia ter vencido e marcado 3 pontos. Vai jogar com outro time tecnicamente equivalente, que é o Nova Iguaçu. Poderia também, teria a chance, ou terá a chance de vencer. Então, poderia melhorar consideravelmente a sua posição no campeonato, na tábua de classificações. Não sabemos o que, mas realmente é uma campanha fraca, como você já disse, uma campanha, um time realmente formado com sacrifício. Está se detendo no mau desempenho de alguns jogadores. Infelizmente, o Quissamã não deslanchou, veio da Série B com uma trajetória muito boa, fantástica até para um time de Série B, e chega na Série A, que a gente sabe que o padrão é outro, tem que ter jogadores de um nível bem mais alto. É um tipo diferente de futebol, é mais toque de bola, é mais jogada, a bola gira mais, é mais eficiente. E, infelizmente, o Quissamã não está conseguindo se adaptar à Série A. Torcemos para que isso aí mude. Tem bons jogadores, tem uma boa administração técnica ali, o grupo técnico é bom, mas não está andando. Mesmo em casa, não está fazendo o deverzinho que tem que fazer. Vamos torcer, porque é da nossa região aqui, claro. Mas eu acho difícil, está difícil para o Quissamã.
Bom, vamos falar então do Vasco da Gama. É do nosso Vasco da Gama. É o nosso. Né? O Paulo Autuori avisa que vai chacoalhar o time do Vasco e tirar o melhor de cada jogador. Inclusive ontem na entrevista coletiva, ele já chegou batendo no peito, que ele vai trabalhar com o coração e com a cabeça, e querendo que o time se desfaça de toda e qualquer coisa de orgulho, de estrelismo. Ele já chegou impondo o jeito dele de trabalhar. O Paulo Autuori é um treinador muito duro, ele chega e quer mostrar realmente a posição dele e o jeito dele de conduzir uma equipe. Eu acho que ele vai ter algum probleminha ali com o Carlos Alberto, que ele já chamou para conversar, ele conhece, ele já chamou para conversar. O Bernardo também é meio agitadinho, ele vai ter que amaciar aqueles egos ali e colocar o jogador no lugar dele, que é trabalhando dentro do campo e dando vitória ao clube. O Vasco precisa realmente que os jogadores se entreguem à competição e tragam melhores resultados para São Januário. E o Paulo Autuori, ele disse, inclusive, numa entrevista a um órgão da imprensa, da Crônica Esportiva, sobre a volta dele para o Brasil e por que ele teria aceito o convite do Vasco, porque ele, segundo ele financeiramente, ele é uma pessoa realizada, conseguiu naturalmente ganhar muito dinheiro lá pelo Oriente Médio, esteve durante muitos anos por aqueles países, né, Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Omã e tal, e conseguiu, evidentemente, fazer um pé de meia tranquilo. Ele disse, olha, já não estou muito novo e quero encerrar minha carreira de treinador no Brasil. E estou aqui para ajudar o Vasco, é claro que espero fazer uma boa campanha e tudo mais, mas vim mais porque quero permanecer agora definitivamente no futebol brasileiro. Isso é muito bom, dá uma tranquilidade, dá um status a ele perante os jogadores, né? Mas a gente sabe que não é isso, né? Ele vai lá, realmente ganha muito dinheiro no Oriente Médio, no Catar, todos aqueles países ali, mas fica escondido, lá não aparece para o mundo. O treinador, o jogador, só aparece onde a mesma coisa que se for para a China, né? Ou lá para aqueles países lá da Rússia, Cazaquistão, esses países todos lá. Que fica escondido, está ganhando dinheiro, mas não está aparecendo na mídia. É aquele negócio, moça bonita que não vai para a janela não casa, né? Não adianta ficar escondido, não, ele tem que aparecer. Tá certo. Depois de ser vaiado pela torcida, Deco recebe apoio de Abel no Fluminense. O Deco é um belíssimo jogador, está voltando de contusão. Não tem porque ser vaiado por ninguém. Não tem. A torcida tem que ser mais inteligente e respeitar o patrimônio do clube, entendeu? A verdade é essa. Não tem nada contra a torcida do Fluminense, muito pelo contrário, eu acho que é uma belíssima torcida, tem um comportamento maravilhoso, muito tranquila dentro do estádio, mas esse tipo de cobrança não precisa acontecer, não. O Deco ele vai mostrar já o que é, está voltando de contusão, gente, tem que respeitar. Foi realmente foi um empate, né? Sem abertura de contagem. Mas é a mesma coisa que você vê um Seedorf, por exemplo, se perder um gol, faz 99%. Se deixa de fazer 1%, é vaiado, é xingado pela torcida. Tem que acabar com isso. É verdade, tem que parar com isso. Pelo amor de Deus, rapaz. O craque é patrimônio do clube e ele não pode ficar sofrendo esse tipo de pressão de torcida, não. Com certeza. Mas no Botafogo, rapaz, olha, foi a vitória de 2-1 sobre o Madureira, uma arbitragem confusa. Eu, inclusive, assisti o jogo, evidentemente, pela televisão, estou acompanhando. O Botafogo cometeu erros, não acertou. O Madureira também foi um time no primeiro tempo inoperante, entendeu? Agora tem bons jogadores. Tem aquele zagueiro Fernando, que foi do Vasco, do Flamengo. Aliás, eu nunca gostei dele como jogador. Vi cometer várias irregularidades no jogo, faltas desnecessárias e tudo mais. E o Botafogo acabou vencendo por 2-1, né? Primeiro gol, como sempre, participação do Seedorf, cobrou uma falta, jogou a bola na cabeça, né? Perfeita a cobrança. Do zagueiro. Para não ser diferente. Raspou de cucuruto, né? E acabou vencendo o goleiro do Madureira, que
custou a sair, saiu mal, tinha que sair socando, mas foi com ele. E depois o Madureira conseguiu uma bobeira da defesa do Botafogo, o cara perdeu a bola ali na entrada da área e o atacante do Madureira acabou empatando a partida. No final, Seedorf deu números definitivos ao marcador, 2-1. Mas aconteceu com o Seedorf um fato inusitado, né? A expulsão dele, né? Ele já tinha recebido um cartão amarelo e na substituição ele saiu pelo lado mais longo para ganhar um tempinho ali, né? Foi, né? Vamos sair pelaquela linha lá que ela está mais distante, nós vamos ganhar uns segundinhos preciosos, Botafogo vencendo. E o árbitro entendeu que era a cera dele, meteu outro amarelo e expulsou o Seedorf. Mas isso aí não diminui em nada Mas o trabalho. Mas se observarem bem as imagens, vão ver o seguinte, como você disse, a intenção do Seedorf, a princípio, foi justamente a de ganhar um tempinho ali, o jogo já terminando e tudo mais. Agora, quando o juiz disse, está saindo devagar e tal, ele então procurou o lado mais distante para ele sair, só que ele deu um pique, falou para o juiz, pode descontar. Aí os jogadores do Madureira foram em cima do árbitro, a pressão. O árbitro foi lá e deu o segundo cartão amarelo, consequentemente, o cartão vermelho. E bateram palma depois que o juiz expulsou o jogador do Madureira, né? Complicado. E foi a segunda expulsão de Seedorf em toda a sua história no futebol mundial. E, na minha opinião, injusta. E agora, o detalhe também no jogo, no início, um pênalti que o juiz marcou e voltou atrás, depois alegando o impedimento do... Outro fato curioso muito interessante. Interessante, o juiz tem uma visão diferente. Ele está dentro do campo, está naquela pressão, ele tem uma visão diferente, mas quem olha de fora fala, esse rapaz está meio tonto, está com algum problema. Ou então quer aparecer em cima Quer aparecer. Bom, mas vamos falar do Flamengo, depois do empate do Flamengo em 0-0 com Boa Vista. O técnico Jorginho pede paciência à torcida rubro-negra. Essa tal de paciência é que é difícil aparecer. É complicado. O treinador ele está pedindo calma. A torcida está sentindo que já teve uma evolução desse jogo, mas ainda tem que melhorar muito para conseguir chegar à final do segundo turno. Eu acredito que o Flamengo vai ter que fazer muito, muito mais para chegar na final do segundo turno. A equipe está ainda desencontrada, perdeu aquele ritmo, aquele entrosamento do começo do campeonato e o Jorginho vai ter que trabalhar muito também no psicológico dos jogadores e fazer, na minha opinião, o que o Paulo Tuori fez na chegada do Vasco. Dar uma baixada na bola da galera do Flamengo e botar eles para trabalhar e para dar resultado ao time, que é quem lhes paga, né? E falando sobre um jogo agora acontecido aqui na região, aliás, não, na região não, de clubes da região, foi o Macaé, que foi a Resende, perdeu por 2-1. Um jogo que você, inclusive, mencionou aqui, que a torcida do Macaé, o técnico e tal, reclamaram muito da arbitragem. O Toninho, nós conversamos, ele está muito aborrecido, ele se sentiu prejudicado porque ele fala, mano, não existiu a falta, então tem que ter mais atenção de quem faz esse monitoramento, quem faz esse scout dos árbitros para esses pequenos detalhes. Final de jogo, uma falta que, na opinião do Toninho, não existiu, no que nós vimos também foi meio suspeita, meio mandrake, e o jogador, o meia, com muita eficiência, foi lá e meteu a bola para dentro, mas é complicado. E o próximo jogo do Macaé não vai ser fácil. Contra o Fluminense. No Engenhão. No Engenhão. O jogo vai ser difícil. O Macaé, né, nessa segunda fase do Campeonato Carioca, ele vai pegar o Fluminense e vai pegar na casa do Fluminense hoje, que hoje o Engenhão é a casa do Fluminense, do Botafogo e do time do Flamengo também, do time, coisa só do Vasco. Seria aqui em Campos, que tem São Januário. Chegou a citar o presidente do Americano em uma oportunidade, numa entrevista que deu, deixou escapar, dizendo que a intenção do governo municipal construir em Campos um estádio para 8, 10 mil torcedores, com modernas acomodações, que atenderia tanto o Goitacás quanto o Americano. No caso do Engenhão, é administrado pelo Botafogo, é o estádio do Botafogo. O Botafogo treina no Engenhão. Agora, em Campos seria administrado pela prefeitura. Pela prefeitura, é diferente. Mas aquele negócio. E é casa do Fluminense. O Macaé precisa vencer. Vai ser difícil, não é fácil. É uma tarefa aí muito árdua. É uma missão quase impossível para o treinador Toninho Andrade e sua equipe. Bom, e que Saman e Olarinho empataram. Esse jogo foi no Moacirzão, 0-0. Uma partida realmente dos desesperados. O resultado foi terrível para as duas equipes, né? Eles estão
lá nas últimas colocações na classificação geral do campeonato. E continuando nesse ritmo aí, são sérios candidatos ao rebaixamento. E o Quissamã, na próxima rodada, enfrenta o Nova Iguaçu também no Moacirzão, às 16 horas de quarta-feira. Se o Moacir jogar, se o Nova Iguaçu jogar no Moacirzão um terço do que jogou contra o Vasco, o Quissamã está complicado. Pois é, minha gente, vamos a mais uma pausa no Sport TV, o seu programa de esporte da Terceira Via TV. Voltamos em um instante.